Tietê, titular absoluto do time e homem de confiança de Diniz, o jogador falou sobre o desempenho da sua equipe, seu posicionamento em campo e o privilégio de atuar ao lado de Daniel Alves. O meio-campista admitiu que o São Paulo está devendo atuações melhores nessa temporada, mas valorizou a qualidade dos treinamentos desde que ele chegou ao clube. Já em relação ao seu posicionamento, ele preferiu deixar para a imprensa. A gente se dedica, temos treinamentos intensos sempre desde que eu cheguei aqui. É óbvio que tem que melhorar o desempenho. A gente tem que buscar as vitórias que não estão vindo nesses últimos jogos. E sobre o meu posicionamento, eu não tenho o que falar. Vocês estão aqui para fazer isso, disse o jogador. Apesar de entender que o São Paulo precisa fazer mais, Tietê tem visto melhoras nos últimos jogos, principalmente no clássico contra o Santos no último sábado. Para ele, o São Paulo merecia sair com a vitória. A gente vem melhorando, infelizmente acontece no futebol. A gente estava lá para não deixar isso acontecer, mas tem coisas que a gente não controla. Tivemos mais posse de bola, óbvio que isso não adianta. Criamos mais, mas agora é procurar caprichar para a gente sair com a vitória nos próximos jogos. No empate 1-1, Tietê foi recuado para atuar como primeiro volante após Diniz sacar Jusilei e colocar Lisieiro. A posição não é novidade para o camisa 28, que em outras oportunidades já jogou desta forma. Apesar de admitir que não gostava, o volante diz estar pronto para qualquer posição que o técnico escolher para ele ocupar. Antes não gostava, mas depois atuei assim no Dínamo, então aproveitei para melhorar nesse aspecto. Joguei um pouco mais para trás, mas isto é decisão do Diniz. Estou aqui para ajudar o São Paulo, independentemente da posição. Todo jogador gosta de estar jogando, comigo não é diferente, mas tem que aliviar e o Diniz está aqui para ajudar e fazer o meu trabalho, disse o jogador. Por fim, Tietê falou do privilégio que é jogar com Daniel Alves. A gente tem o privilégio de jogar com um atleta como ele, que é extremamente vencedor. A gente tem que aproveitar, desfrutar, estar perto para que a gente possa absorver as coisas boas, porque a gente espera ganhar muitas coisas boas com ele aqui também, finalizou. Na manhã desta quinta-feira, torcedores de São Paulo colocaram a hashtag Somos 18 milhões fora Leco em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Brasil no Twitter. A campanha também apareceu entre os 10 assuntos mais falados no mundo. O protesto foi feito em resposta à declaração dada pelo presidente na última quarta-feira, quando relevou as críticas que recebeu enquanto assistia ao jogo de basquete do São Paulo. Em entrevista à ESPN Brasil, o presidente Leco afirmou que é um pequeno grupo de torcedores que ataca a sua gestão. A fala do presidente do São Paulo não repercutiu bem entre os torcedores que organizaram a campanha no Twitter, alegando que a insatisfação era maior do que um pequeno grupo. Leco é um dos principais alvos das críticas da torcida do São Paulo nos últimos anos. Além dos resultados esportivos abaixo do esperado, o presidente teve sua imagem desgastada ao se desentender com personagens importantes da história do São Paulo, como Rogério Ceni. O mandato de Leco tem duração até 31 de dezembro de 2020. O São Paulo precisa definir nas próximas semanas qual será o futuro de um dos seus principais ídolos. O ex-jogador e hoje executivo de futebol Raí tem contrato de dirigente até o fim deste ano. O presidente do clube, Leco, dá sinais que deve manter o campeão mundial de 1992 no cargo, porém existe a possibilidade de acordo ter um formato diferente do atual. Quando acertou as bases com o São Paulo em dezembro de 2017, o ex-jogador assinou um vínculo de 2 anos com salário fixo, para fechar logo a transação. Em termos atuais, o nome de Raí nem passou pela aprovação do Conselho de Admissão na época, algo previsto no Estatuto do Clube para cargos de dirigente executivo. Uma possibilidade cogitada é a redução do valor pago mensalmente para o dirigente, mas com bônus por metas alcançadas. Em linhas gerais, Leco faz uma avaliação positiva do trabalho de Raí. Raí passou a ser bastante questionado por torcedores e conselheiros as constantes trocas de técnico. A demissão de Diego Aguirre 5 rodadas antes do término do Brasileirão de 2018 e a contratação de Diego Souza são alguns tópicos que despertam críticas. Como a gestão de Leco termina no fim de 2020, o novo contrato do executivo de futebol deve ter a mesma duração.
O São Paulo segue se preparando para o confronto contra o Ceará na próxima rodada do Brasileirão. O treino desta quinta trouxe boas e más notícias para o torcedor. Por um lado, Arboleda voltou a treinar normalmente com o elenco. Na quarta, o equatoriano não foi a campo e permaneceu na parte interna do CT realizando reforço muscular. Ele está liberado e deve ir para o jogo. Já a má notícia ficou por conta de Reinaldo. Pelo segundo dia consecutivo, o lateral não treinou por conta de dores na garganta. O tricolor ainda tem 2 dias de preparação antes do jogo. Se o titular não tiver condições de jogo, Léo é o mais provável substituto. Outro ponto de interrogação é o ataque. Pablo, titular nas 3 partidas, está suspenso depois de receber o 3º cartão amarelo no clássico contra o Santos. Pato, Raniel e Toró disputam a posição, mas a atividade desta quinta-feira não revelou o escolhido.